Amado em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Domingo, Dia das Mães, chegamos até você com uma mensagem, uma reflexão à Palavra de Deus nesse dia tão especial. Certa vez perguntaram para uma mãe qual era o seu filho predileto, qual era o seu filho preferido, aquele a quem ela mais amava. Ao que a mãe então respondeu: o filho doente até que sare, o que partiu até que volte, o cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que beba, o que não trabalha até que consiga emprego, o que chora até que se cale. E já com um semblante bem distante daquele sorriso inicial, com lágrimas nos olhos, a mãe respondeu: o que me deixou até que volte para casa. Mãe, amor de mãe. Como descrever? Como entender isto que supera todo e qualquer sentimento humano? Quero compartilhar contigo hoje palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Neste texto, nós encontramos a história de uma mãe. Uma mãe que está preocupada com a sua filha. E nós encontramos nesse texto a descrição do amor de uma mãe para com a sua filha. Eu quero ler para você este Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. E veja o que a Bíblia diz. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Jesus, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, e o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Até aqui a palavra de Deus. E antes de nós prosseguirmos, de nós olharmos esse texto e conseguirmos tentar compreender o amor de uma mãe, a atitude de uma mãe intercessora, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, dá que possamos, ao ouvir este Evangelho, sermos instruídos por Ti, Senhor. Por isso, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Dá, Senhor, que tenhamos o desejo ardente em nosso coração de aprender com este relato a respeito da vida de Jesus. Assim nós oramos, no nome de Teu Filho amado. Amém. Amado em Cristo, aquela mulher, ela transforma a sua necessidade em clamor. Ela transforma a sua necessidade em adoração. Aquela mulher que intercede pela sua filha é uma mulher que tem discernimento. A Bíblia diz de que ela sabe qual era o problema que a sua filha estava enfrentando. Ela sabia que o problema da sua filha não era emocional. O problema da sua filha não era físico, não era neurológico, mas ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Quem sabe já havia tentado de todas as maneiras poder superar, vencer e assim obter, quem sabe, sucesso diante da circunstância diversa. No entanto, aquela mulher sabia quem era o inimigo da sua filha, aquela mulher sabia quem era o inimigo da sua família. O problema daquela menina era espiritual, ela estava possessa de um espírito, de um demônio. Aquela mulher, ela tem discernimento e sabe da existência de um ser espiritual que não quer a união em sua família, mas quer derrotar a sua família. Nós precisamos clamar a Deus, amados, por discernimento.
para que tenhamos a compreensão, assim como aquela mãe teve, daquilo que aflige a nossa família. Muitas das circunstâncias são sim físicas, emocionais, a deficiência de alguma vitamina ou a necessidade de alguma medicação. Por vezes emocional, o diálogo, a conversa, a terapia. Mas nós precisamos, por vezes, clamar a Deus que Ele nos dê discernimento para que tenhamos compreensão. Se por vezes aquilo que estamos vivendo não é de cunho espiritual. Amados, aquela mulher discerne a solução do problema. Ela vai até Jesus. Ela vai à pessoa certa. Ela vai àquele que cura todas as enfermidades. Ela vai ao nome que está acima de todo nome. E é assim que nós também precisamos. Diante de toda e qualquer circunstância, aprender com esta mulher intercessora, com esta mãe, a ir até Jesus. Amados, aquela mulher discerne que pode clamar pelo seu problema. Guarda isso no teu coração. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos leva de joelhos a clamar por quem amamos. Repito para você novamente, a nossa necessidade nos faz orar por nós mesmos. Mas o amor de uma mãe, o amor de um pai, nos leva a orar pelos outros, a colocar diante de Jesus as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de libertação, de vícios e até mesmo dos próprios demônios que assolam as famílias. Amados em Cristo, aquela mulher orou por quem não podia orar por si mesma. Ela orou pela sua filha. Ela clamou pela sua filha. Você, mãe, que quem sabe neste momento me ouve, qual foi a última vez que você fez isso pelo seu filho? Aquela mulher clamou por quem não podia clamar. Aquela mulher já não conseguia mais apresentar Deus à sua filha, mas ela tomou uma decisão de apresentar a sua filha a Deus. Faça isso também. Quem sabe os teus filhos já estão morando longe de casa. Quem sabe você não tem mais a oportunidade agora de apresentar Deus a eles. Mas jamais deixe de apresentar os teus filhos a Deus. Clame por eles, ore por eles, interceda por eles, para que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente à vida deles. Eles precisam, nós precisamos. Amado em Cristo, aquela mulher, aquela mãe intercessora, ela transforma a sua necessidade em adoração. Na sua angústia, ela vai até Jesus. Ela aproveita a oportunidade de que Jesus estava em sua terra, uma terra pagã, longe da Galileia, 70 a 100 quilômetros, Tiro e Sidom. Terra que pertencia à Síria, terra em que os seus antepassados puderam conviver com Jezabel, que conduziu o povo de Israel à idolatria, um povo pagão, um povo com outras crenças, a quem Jesus se dirigiu. Jesus, o Evangelho, supera toda e qualquer crença. Jesus, o Evangelho, supera toda e qualquer cultura. Ele vai ao encontro do perdido. E aquela mulher, nesta única oportunidade, não deixa passar. Aquela mulher transforma a sua necessidade em adoração. Ela clamou em sua necessidade. Tendo ouvido a respeito de Jesus, diz a Bíblia, veio, prostrou-se-lhes aos seus pés. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Ela transforma a sua necessidade em uma oportunidade. Faça o mesmo. Quem sabe nesse momento você passa por uma grande necessidade no teu lar, transforme essa necessidade em uma oportunidade de adoração, de clamor no nome de Jesus. Aquela mulher clamou com um senso de urgência. A única vez que Jesus foi àquela terra, ela não deixou passar. Quem sabe você tem ouvido a respeito de Jesus há muito tempo. Não deixe passar a oportunidade de se agarrar pela fé ao Mestre, de se prostrar diante de Jesus. Aquela mulher clamou com um coração cheio de empatia. O problema da filha dela era o problema da mãe.
O problema da sua amada era o seu problema. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. E nós sabemos o que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. O que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. A dor da filha é a dor da mãe e ela se coloca em direção a Jesus, ela clama a Jesus, ela insiste com Jesus, ela persiste de joelhos aos pés do Mestre. Ouvindo de Jesus, ela não pensa duas vezes, ela vai ao seu encontro, ela busca incessantemente. Sabe por quê? Porque ela ama. E amar é decidir estar ao lado, é decidir caminhar com aquele que é amado. É isso que Deus fez por nós, quando veio a nós em Jesus Cristo e na cruz morreu em nosso lugar. Aquela mãe clamou com o coração cheio de empatia, uma mãe determinada. Ela não descansa e ela não dá descanso para Jesus. Ela não descansa pela sua filha e ela não dá descanso para o Mestre. Ela insiste, e eis que ela assim ultrapassa, e eis que ela enfrenta obstáculos. Em primeiro lugar, amados, a sua nacionalidade, ela era pagã, ela não era judia. Seu gênero era uma mulher. Mulher na época de Jesus, conversar com um homem, jamais. Ela está travando em sua casa uma batalha espiritual. O demônio está possuindo a sua filha. E se não bastasse isso, ela precisa enfrentar os discípulos de Jesus. Ela enfrenta o desprezo dos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 15, verso 23, nós no Evangelho de Mateus temos este texto sendo contado novamente. E lá diz a Bíblia de que os discípulos de Jesus disseram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, os discípulos de Jesus estavam dizendo assim: Jesus, manda ela embora porque ela está incomodando. Ela não desiste. Ela enfrenta o desprezo dos discípulos porque ela se importa com a dor da sua filha. Ela clama e ela busca. Se não bastasse isso, ela enfrenta ainda também a resposta do próprio Jesus Cristo. Nesse texto nós temos, por vezes, a noção e assim olhamos com ele com um pouco de receio, pois Jesus acaba sendo duro com ela. Ao seu pedido, Jesus, sabendo de que ela era pagã, de que ela não era judia, Jesus diz: olha, primeiro deixem que os filhos se fartem. Mas diante desta aparente negação de Jesus, ela não vira as costas, mas ela continua de joelhos, clamando pela sua filha. Ela se humilha e ela diz: ajuda-me, socorre-me, Senhor. Só Tu podes fazer por mim, só Tu podes ser para mim aquilo que eu preciso. Qual foi a última vez que você fez isso? Pela sua família, pelos seus filhos. Nós precisamos aprender com esta mulher a persistir, a permanecer de joelhos diante do Salvador. Por último, aquela mulher, ela vence todo e qualquer obstáculo, porque ela sabe de que qualquer migalha vinda de Jesus tem poder para transformar. A fé, amados, ri das impossibilidades. A fé crê no que não podemos ver, e a sua recompensa é ver aquilo que cremos. Ela precisava de Jesus. Você e eu precisamos de Jesus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo que nós não conseguimos nos reunir nos templos, cada vez mais, em nosso coração o Espírito Santo coloca essa necessidade de Jesus. E ela, diante da aparente negativa de Jesus, não desiste. Não, porque ela ama, porque ela se importa, porque ela decidiu caminhar ao lado, ela decidiu estar ao lado da sua filha, seja nos momentos bons ou ruins. Queridos, eu e você precisamos ser pais e mães que clamam pelos seus filhos, que clamam o nome de Jesus pelos seus filhos, pois os nossos filhos precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Eu, como pastor, ouço de muitas pessoas dizendo: pastor, o importante
É que meu filho tem uma religião. É importante que teu filho tenha Cristo. Sabe por quê? Porque o inferno estará cheio de religiosos que não creram em Jesus Cristo, que estão sendo iludidos, que estão sendo levados ao inferno pela religião. Guarda isto, o inferno estará cheio de religiosos que não creram em Jesus Cristo. O seu filho não precisa de uma religião, o seu filho precisa de Jesus. Precisa de você, mãe, de você, pai, que clama o nome de Jesus, a vida deles. E eis que você tem essa oportunidade. Não perca tempo. A cada dia consagre os seus filhos em oração. Ao deitar, agradeça e ainda assim continue a clamar o nome de Jesus, a vida de cada um deles. Mas quem sabe você que me ouve ou você que me vê nesse momento, você que assiste esta mensagem, está dizendo: eu não sou pai, eu não sou mãe, mas você é filho. Qual foi a última vez que você clamou pela sua mãe? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua mãe e disse: mãe, eu amo você. Eu tenho orado pela senhora. Eu tenho clamado o nome de Jesus à sua vida. Esta mulher, queridos, nos traz uma grande lição. Alguém que ama e alguém que descreve o amor de mãe. Encerra essa mensagem dizendo de que aquela mulher sai de casa com lágrimas e volta para casa com o coração triunfante, porque ela veio à pessoa certa, Jesus, porque ela se colocou e se prostrou diante da pessoa certa, Jesus, e ela pôde entregar às mãos do Mestre aquilo que estava cometendo a sua filha. Ela obteve a vitória porque ela não desistiu na primeira negativa, não, ela persistiu. Eu e você também precisamos aprender como esta mulher a não virar as costas diante do primeiro não de Deus. Precisamos aprender com esta mulher a permanecer de joelhos pela nossa família, porque o diabo, o inimigo de Deus, quer destruir a nossa família, porque ele não tem família. Clame o nome de Jesus à tua família. Que esta mulher nos ajude a perceber de que nós sem Cristo não somos nada. Socorre-me, ajudai-me. Este deve ser o nosso clamor, como foi daquela mulher. E Jesus, ao final da sua palavra, que é registrada em Marcos capítulo 7, versículo 29, elogia a fé daquela mulher. Não a humildade, não a persistência, mas a confiança. Jesus diz: por causa desta palavra, por causa desta tua atitude, por causa da tua fé, podes ir. A sua filha não está mais acometida pelo demônio. Ela foi liberta. Sabe por quê? Porque uma mãe orou por quem não conseguia orar. Porque uma mãe se colocou diante de Jesus na sua necessidade por quem não conseguia mais. Qual foi a última vez que você fez isso pela sua família? Você que é pai, você que é mãe. Amados em Cristo, aquela mulher recebeu a vitória da fé pela libertação. Voltando ela para casa, diz a Bíblia, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O pedido foi atendido, a fé reverteu a situação. Amados, a fé não é saber que Deus pode, mas é saber que Deus quer. Guarda isto, a fé não é saber que Deus pode, Ele pode, mas é crer no coração de que Deus quer. De que Deus quer curar, de que Deus quer libertar, de que Deus quer te dar uma vida nova, de que Deus quer te dar o perdão dos pecados, de que Deus quer te dar uma vida em abundância. Confie, creia, consagre a tua família, assim como aquela mãe que perseverou, que se humilhou, que adorou, que orou, que prevaleceu pela fé e não saiu aos pés de Jesus sem ouvir dos lábios e da boca de Jesus uma palavra de vitória. Ela venceu.
porque ela não desistiu, mas permaneceu aos pés daquele que era, que é e que há de vir, daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Você precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus, a minha família precisa de Jesus, as mães precisam de Jesus, os teus filhos precisam de Jesus. Amados, a fé daquela filha não foi medida, mas a da mãe foi. Ajuda-me, Senhor. Queria convidar você a, quem sabe, se ainda não o fez, orar, interceder, apresentar a Deus o teu filho, a tua filha, entregar a Deus aquilo que você já tentou fazer, mudar e transformar e não conseguiu. Ele quer, Ele pode. Esteja diariamente aos pés do Salvador, como aquela mãe fez. Esteja diariamente prostrada diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele quer te ouvir. Ele quer restaurar o teu lar. Ele quer restaurar a tua família. Creia. Confie. Amado em Cristo, que eu e você possamos, diante de Jesus, permanecer, até que, diante dele, saiamos triunfantes pela fé, pela confiança de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é Salvador, de que Ele é suficiente, independentemente da enfermidade que acomete a minha família. Clame o nome de Jesus. A você, mãe, a vocês, mães, parabéns pelo dia de hoje. Não conseguimos descrever o amor de uma mãe. Esse texto nos ajudou e nos ajuda a nos colocarmos diariamente como intercessores, como pais que clamam o nome de Jesus pela sua e para a sua família. Aquela mulher não descansou e ela não deu descanso para Jesus. Mães, não descansem pelos seus filhos e não deem descanso para Jesus, até poder perceber o quão amados, o quão aceitos, perdoados e salvos eles são pela obra e poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Que a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a tua vida. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, obrigado, porque nesse dia podemos lembrar e celebrar o Dia das Mães. Obrigado pelo testemunho desta mulher que foi até Jesus, porque ouviu falar dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós também neste dia de hoje ouvimos falar do Mestre. Ajuda-nos, Senhor, a termos nossos joelhos dobrados como intercessores pela nossa família, pois teu inimigo quer, Senhor, destruir-nos. E sabemos que não lutamos, Senhor, com as armas deste mundo, mas lutamos e prevalecemos pela fé, que confia de que Tu queres nos dar a vitória, que Tu queres nos libertar, que Tu queres nos restaurar. Assim, Senhor, abençoe cada mãe, cada lar, cada família. É o que eu clamo no nome precioso de Jesus. Amém. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde e abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém.